Olá, o meu nome é Armando Peixoto, sou gastroenterologista, com especial dedicação à área da neurogastroenterologia e estou aqui com a minha colega, a doutora Mónica Velosa, para falarmos sobre um tema que nos toca muito a ambos, certo? Completamente. Muito obrigada pela introdução, Armando. É um tema que ocupa uma grande parte das nossas consultas de gastroenterologia, não é? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. Mas, voltando mesmo às origens, como é que tu descreverias ou em que é que consiste a doença do refluxo gastroesofágico? Se calhar vamos retirar a doença daí e pensamos na que é que poderá ser o refluxo. Portanto, refluxo, um termo relativamente fácil de entender, portanto, passagem de um conteúdo de um local para outro, portanto, da frente para trás. Neste caso, estamos a falar de conteúdo gástrico para o esófago. Isso é relativamente comum no nosso dia-a-dia, faz parte da nossa fisiologia. O estômago precisa se desventilar de vez em quando, portanto, tem que escapar algum ar, algum líquido para cima. O problema é quando esse escape, nomeadamente do ácido do estômago, se dá numa frequência tal que leva ao desenvolvimento de sintomas ou de complicações. E é isso que nós vamos chamar de doença do refluxo gastroesofágico. E se é verdade que a maior parte das pessoas vai lidar com isto de uma forma autónoma, modificando um bocadinho os seus estilos de vida, a verdade é que uma elevada percentagem das pessoas vai necessitar de, pelo menos alguma vez, visitar um médico por causa disso. Acho que essa é a conversa interessante para nós começarmos no arranque, porque o refluxo é fisiológico, não é? Nós temos que ter refluxo para conseguir garantir que a digestão é processada de uma forma relativamente fluida. Quando é que nós passamos, qual é o limiar da doença? Quando é que tu consegues dizer que efetivamente este doente reúne critérios para ter doença de refluxo? Bem, efetivamente existem alguns consensos à volta disso. Os mais utilizados já vêm do início dos anos 2000, os consensos de Montreal, que definem que um indivíduo que tenha sintomas que sejam frequentes o suficiente para serem incómodos no dia-a-dia, ou que estejam associados a complicações, e penso que iremos falar delas mais daqui a um bocadinho, efetivamente isso define o que é uma doença do refluxo gastroesofágico. Portanto, sintomas que incomodam ou complicações dessa exposição do esófago a refluxo gástrico. E quando falamos de sintomas, mas afinal quais é que são esses sintomas? Como é que uma pessoa sabe que pode estar a sofrer de refluxo? Essa pergunta é muito importante porque, infelizmente, ainda hoje, na prática clínica, muitos sintomas são atribuídos a uma suposta doença de refluxo. E há que dividir aqui duas coisas. Por um lado, aquilo que nós dizemos que são os sintomas típicos de refluxo. O mais comum, que é a pirose, aquele ardor pelo peito acima, que por vezes também é confundido com o termo de azia, que é mais um ardor localizado no estômago, mas quer um sintoma, quer outro, reportam precisamente este ardor a nível do peito retroesternal, que é o sintoma mais comum da doença de refluxo, tem a ver precisamente com essa exposição do esófago ao ácido. Temos também a regurgitação ácida, portanto, vir conteúdo ácido à boca, e a dor torácica. Esses são os sintomas que nós dizemos típicos de refluxo, ou seja, são típicos porque têm uma elevada probabilidade de serem efetivamente causados por uma doença de refluxo. E depois temos os outros sintomas, que são sintomas um bocadinho mais cinzentos na sua relação com uma eventual doença de refluxo. Estamos a falar de sintomas mais altos, nomeadamente a tosse crónica, a rouquidão, a sensação de um corpo estranho na garganta, que nós habitualmente usamos o termo de globos. Esse tipo de sintomas, ou até de asmas agravadas, frequentemente a pneumologia também nos refere, são sintomas que podem estar associados a uma exposição patológica a refluxo gástrico, mas não são necessariamente sintomas decorrentes de uma doença de refluxo gastroesofágico. Eu tenho a sensação, não sei se partilhas esta opinião, que há muito refluxo que é diagnosticado de uma forma um bocado quase leviana. Nos doentes que têm refluxo, vamos imaginar, temos um doente de 27 anos, começou a ter uns episódios de pirose, preferencialmente com alguns tipos de refeições um bocadinho mais carregadas em gordura, e o doente também tem asma e acha que anda a tossir um bocadinho mais. Quando é que estes doentes devem procurar efetivamente o médico para falar sobre este tipo de sintomas? Acho que, mais uma vez, devemos de separar as águas em relação a esses sintomas. Aquilo que tu me estás a dizer refere-se a um indivíduo que tem sintomas típicos e atípicos. Nos sintomas típicos, nós podemos presumir o diagnóstico com base nessas queixas, neste caso o ardor retroesternal, pode ser a tal líquido azedo a vir à boca, e nesses casos nós podemos inicialmente fazer um tratamento sintomático, nomeadamente com uma inibição da secreção do ácido, são medicamentos que discutiremos mais à frente, mas que efetivamente são importantes e são muito eficazes no tratamento da doença de refluxo, e depois a persistência ou não dessa medicação a longo prazo é outra coisa a ser discutida.
Outro assunto são os tais sintomas atípicos. Se vêm sintomas cá em cima, se tem a tosse, se a asma agravada poderá não ter relação com essa doença de refluxo. É lícito que o doente faça essa mesma medicação porque tem sintomas típicos. Mas se esses sintomas, como a tosse ou a asma, não estivessem associados a sintomas típicos de refluxo, seria fundamental confirmar de uma forma objetiva que existe uma exposição patológica ao refluxo antes de estarmos a rotular o indivíduo como tendo uma doença ou até uma provável doença e medicá-lo cronicamente para o futuro de uma forma injustificada. Muito bem, portanto, nós temos muitas vezes doentes que reúnem os dois tipos de sintomas e o nosso trabalho também é definir por onde é que vamos começar e quais são os exames que vamos guardar para depois. Exatamente. Eu não sei se, com certeza acontece também o mesmo, que é, há uma vontade de saber o porquê deste estar a acontecer. Então, como é que eu, há 2 anos atrás, bebia um sumo de laranja e ficava bem, e agora sou incapaz de beber um sumo de laranja sem ter esta pirose? De onde é que isto vem? Como é que tu explicas a causa destes sintomas aos teus doentes? Algo que é transversal à medicina e à gastroenterologia em particular, que é a idade. A idade enfraquece muitas das estruturas, em particular aquilo que é a nossa barreira anti-refluxo. Na transição entre o esófago e o estômago, aquilo que nós chamamos habitualmente a junção esófago-gástrica, existe ali um conjunto de músculos, uns da própria parede do esófago, chamado esfíncter esofágico inferior, e outros relacionados com a presença do diafragma nessa região de transição entre aquilo que é o nosso tórax e aquilo que é o nosso abdômen. Essas duas estruturas musculares permitem, na maior parte dos casos, controlar aquilo que é o refluxo gástrico para o esófago. No entanto, em alguns indivíduos, claro que existe alguma predisposição genética sempre a isto, mas em alguns indivíduos vai haver um enfraquecimento dessas estruturas. E, portanto, a doença do refluxo acaba por ser uma doença essencialmente mecânica. Existe uma disrupção desta barreira anti-refluxo que, em determinadas situações, é agravada. Estamos a falar de situações como obesidade, presenças de hérnia do hiato, portanto, de um deslocamento de parte proximal do estômago para o esófago, o que naturalmente levará a que o diafragma já não está ali na parte final do esófago, mas sim já a nível do estômago e, portanto, a barreira perde-se um pouco, e depois alguns hábitos do nosso dia-a-dia, nomeadamente refeições demasiado copiosas, deitarmos logo a seguir às refeições, abusarmos no álcool, no tabaco, nos chocolates, nas bebidas gaseificadas, nas gorduras, tudo isso são alimentos do dia-a-dia que podem, em determinados indivíduos, também levar a relaxamentos excessivos de tal esfíncter esofágico inferior e promover uma doença de refluxo. E nesses casos em que temos indivíduos que efetivamente têm vários fatores que vão contribuir para que tenham doença de refluxo, qual é que será a longo prazo, ou quais são a longo prazo as complicações que podem decorrer dessa exposição? Porque, na verdade, o refluxo vai existir sempre, mas, em alguns casos, essa exposição um bocadinho mais prolongada pode conduzir a complicações. Quais é que são essas complicações e como é que nós podemos evitá-las? Pronto, primeiro é preciso deixar as pessoas relativamente tranquilas em relação à questão das complicações, que elas, não sendo de esquecer, não acontecem na maior parte dos casos. Agora, efetivamente, uma percentagem ainda significativa das pessoas desenvolve complicações. Complicações são lesões da parede do esófago condicionadas por uma exposição patológica ao ácido do estômago. Estamos a falar de consequências da exposição da parede do esófago àquilo que vem do estômago de forma crónica. Mais uma vez, isso acontece em indivíduos mais suscetíveis. E quais são essas alterações? Inflamações, aquilo que a gente chama esofagites de refluxo, esofagites erosivas. Podem surgir apertos no esófago, nomeadamente na parte distal do esófago, que pode condicionar dificuldades na passagem da comida e que tem que ver com essa inflamação persistente e com o processo de cicatrização, com formação de fibrose naquela zona. E depois temos, numa percentagem ainda mais baixa dos casos, o desenvolvimento de alterações do próprio revestimento da parede interna do esófago, aquilo que nós chamamos de esófago de Barrett, que essencialmente é uma alteração em que existe uma substituição do normal epitélio do esófago por epitélio do tipo intestinal. Isso não é uma lesão maligna, não é uma lesão pré-maligna, mas é uma condição que, uma vez diagnosticada, poderá não só necessitar de tratamento a longo prazo, para evitar a tal exposição ao ácido, e algum tipo de vigilância endoscópica que será ajustada caso a caso, porque em alguns casos, sobretudo quando a doença não é tratada no futuro, podem desenvolver cancro do esófago. Mas estamos a falar de uma percentagem residual dos casos, mas que existe e que nós devemos saber identificar e saber vigiar de acordo. Então, faz sentido que nós possamos estabelecer o diagnóstico de uma forma um bocadinho mais definitiva no subgrupo de doentes, para garantir que esses doentes depois não têm complicações um bocadinho mais tarde.
Temos aquele doente que até respondeu à medicação e que até conseguimos perceber, ok, houve um doente com refluxo, houve uma resposta à medicação, podemos, entre aspas, ficar sossegados, mas às vezes nós temos mesmo que ter um diagnóstico estabelecido. Como é que esse diagnóstico é feito? Efetivamente, o paradigma mudou nos últimos anos, nomeadamente com as atualizações mais recentes das recomendações do diagnóstico e tratamento da doença de refluxo, precisamente por essa questão da necessidade de medicação a longo prazo. É verdade que nos tais doentes com os sintomas típicos podemos fazer a tal prova terapêutica com inibição da secreção do ácido, os chamados vulgarmente protetores gástricos, embora o termo não seja o mais adequado para o que estamos aqui a falar em questão, portanto são inibidores da secreção do ácido. Mas, mesmo que o doente responda, nós vamos ter que precisar de alguma justificação para ele manter-se a longo prazo. Existe sempre alguma resposta do tipo placebo, portanto, alguns indivíduos que não têm a doença, mas que respondem porque a influência a nível do sistema nervoso central faz com que haja esse tipo de resposta, a pessoa deixa de sentir o que sentia, nem que seja pelo facto de estar exposto a uma medicação, seja ela eficaz ou não, e portanto isso também não é lícito hoje em dia de se perpetuar a longo prazo, e em particular nos doentes com sintomas atípicos, aí nem sequer faz sentido fazer uma inibição da secreção do ácido a priori, mas sim demonstrar efetivamente que essa doença de refluxo faz, porque vamos rotular um indivíduo para uma doença que é crónica e que vai precisar de um tratamento crónico, quer seja ele médico, quer seja ele cirúrgico, e portanto isto tem que ser muito bem esclarecido. Efetivamente, a endoscopia alta é o exame de primeira linha que devemos utilizar, com a nuance de que se deve ter o cuidado de que a medicação para o ácido deve ser suspensa durante um período adequado antes de fazer essa endoscopia, para permitir que as tais lesões que possam justificar a presença de doença de refluxo, como as esofagites, as estenoses, o esófago de Barrett, mas em particular as esofagites surjam. Elas demoram algumas semanas a aparecer quando a gente para a medicação. Mas poupa-nos fazer mais exames adiante, porque o diagnóstico é estabelecido a partir do momento em que nós temos esse tipo de lesões. É preciso ter esse cuidado de suspender a medicação temporariamente antes de fazer esses exames. Mas a verdade é que a maior parte dos doentes não vai ter qualquer tipo de lesão na endoscopia que nos permita fazer o diagnóstico. E nesse caso entram os tais exames funcionais do esófago, que são fundamentais para determinar se o indivíduo tem ou não uma doença de refluxo. E tu achas, portanto, nós temos um doente, fez uma endoscopia, tem queixas de refluxo, mas diz atípico, fez uma endoscopia e é perfeitamente normal. Quando é que este doente, ou doentes que não tenham uma resposta total aos inibidores da secreção gástrica, quando é que nós devemos pensar, ok, existem aqui outros fatores a contribuir ao refluxo, tenho mesmo que fazer um diagnóstico estabelecido de refluxo para garantir que o tratamento é o tratamento certo? Quando é que tu decides avançar em termos de diagnósticos, de métodos complementares de diagnóstico nestes casos? Em particular, nos indivíduos que fazem a tal prova terapêutica com inibição da secreção do ácido e voltam a sentir sintomas do tipo refluxo quando param essa medicação, portanto, são aqueles dos doentes que nós chamamos como sendo dependentes de medicação, portanto, nesses indivíduos devemos de documentar essa doença de refluxo, bem como em todos os indivíduos que nós até já sabemos que ele possa ter uma doença de refluxo, porque a endoscopia às vezes até tem alterações, mas que até nem responde bem à medicação. Nesse caso, existem exames que nos permitem confirmar efetivamente que o doente tem uma exposição ao refluxo que é patológica e, por outro lado, excluir outras doenças que não são vistas pela endoscopia e que podem dar os mesmos sintomas. E quais são esses exames? São essencialmente 2 exames. Um deles, a manometria esofágica, é um estudo de pressões, que permite avaliar a força de contração, a coordenação da contração da musculatura do esófago, e que é importante no contexto do refluxo, primeiro porque exclui patologia motora do esófago primária, ou seja, doenças musculares do esófago que podem dar exatamente o mesmo tipo de sintomas, quer sejam eles por obstrução, quer sejam eles por perda do normal peristaltino, portanto das contrações que empurram o conteúdo do esófago para o estômago, bem como os indivíduos que possam ser propostos a uma cirurgia anti-refluxo, que é fundamental documentar que está tudo bem com o funcionamento do esófago antes de propormos esse tipo de estratégia. E depois temos a pH-metria, que esta sim é o exame que permite efetivamente colocar o doente na gaveta certa, se efetivamente tem uma doença de refluxo ou não, se tem uma hipersensibilidade ao refluxo ou não, ou seja, se tem um normal refluxo, mas que realmente tem sintomas associados a esses episódios de refluxo, ou se efetivamente não tem nenhum tipo de exposição patológica e podemos deixar o doente mais descansado e provavelmente o mecanismo subjacente aos sintomas é outro que não uma exposição patológica ao refluxo. Essa pH-metria pode ser feita de 2 formas, ou através de uma cápsula colocada por endoscopia na parte final do esófago, ou através de um catéter que vai pelo nariz e que fica durante 24 horas a monitorizar o refluxo. A vantagem desses exames também é permitir fazer um cálculo de associação sintomática, ou seja, o indivíduo tem um registador durante o período do exame que for, pode variar entre 24 a 96 horas, dependendo do sistema que é utilizado, e ao longo desse período vai carregando o botãozinho sempre que tiver sintomas, o que nos permite depois na leitura
do traçado, entender se existe ou não uma exposição, não só patológica ao fluxo, mas se naquela altura em que estava a haver aquele sintoma, estava efetivamente a acontecer alguma coisa naquele esófago ou não. E com isso colocamos os doentes mesmo na gaveta certa, e isso é fundamental para o que vamos propor para o futuro. Foi uma ótima explicação. De facto, há aqueles doentes, nós fazemos endoscopia e conseguimos perceber logo, há diagnóstico de refluxo. Há aqueles doentes que têm recidiva de sintomas e nós vamos querer estudar fazendo uma manometria para avaliar a força do esófago ou então uma pH-metria para avaliar a exposição ácida. Há um grupo de doentes particularmente que eu gostava de perguntar, que é nos doentes que têm, como tu disseste, hipersensibilidade, ou seja, a exposição ácida até é normal, mas o doente tem uma queixa de refluxo típica e depois nós vamos explicar ao doente que afinal a exposição ácida, sendo normal, a queixa do refluxo não está diretamente associada ao facto de haver um pH ácido no esófago. E os doentes ficam muito melindrados, então está-me a dizer que eu não tenho refluxo. Eu tenho refluxo. Como é que tu explicas a um doente com tempo de exposição ácido normal no seu esófago e que até consegue perceber os sinais de refluxo a acontecer, como é que tu explicas esse mecanismo a este grupo de doentes? Não é uma área fácil, é precisamente a área em que a doença de refluxo e os distúrbios de interação entre o intestino e o cérebro se cruzam, que é a doença de refluxo é uma doença mecânica, como eu disse há pouco. Agora, a gênese, a interpretação dos sintomas que cada pessoa vai fazer é muito individualizada e, portanto, há alguns indivíduos, sobretudo indivíduos que até frequentemente têm outras queixas como dispepsias ou intestinos irritáveis, têm uma chamada hipersensibilidade visceral, têm uma hiperativação dos receptores nervosos a nível da parede do esófago. Para pequenos estímulos, desenvolvem sintomas que são interpretados como sendo incómodos. Mesmo que esses estímulos estejam dentro daquilo que é o intervalo que nós consideramos como sendo o normal. E o normal é, quando se fazem os estudos em indivíduos assintomáticos, chamados controlos, nós definimos os intervalos daquilo que é o normal, daquilo que é o patológico. E há pessoas que desenvolvem sintomas estando na franja do normal. Portanto, alguma coisa se passa ali. E muito provavelmente o que acontece nesses casos é precisamente uma hipersensibilidade que pode estar relacionada ou não com distúrbios a nível do sistema nervoso do próprio tubo digestivo ou a nível do sistema nervoso central. Nesses casos, a abordagem poderá também passar por uma inibição da secreção do ácido, porque se a pessoa tem uma hipersensibilidade a exposições normais, controlando o ácido do estômago, também podemos ter algum benefício nisso. Mas frequentemente temos que entrar no campo da chamada neuromodulação, quer seja ela farmacológica ou não, precisamente para diminuirmos essa transmissão do sintoma a nível central. Portanto, não estamos a tratar diretamente de uma doença de refluxo, estamos a tratar o sintoma. Exato. Então há doentes que vão detectar esses episódios de refluxo com uma sensibilidade maior do que a população dita normal, não é? Sem dúvida. Faz também com que haja uma tentação, não só da parte dos doentes, mas também da parte dos médicos, de prolongar o tratamento com os inibidores da secreção gástrica na perspectiva de eles serem protetores e na perspectiva de tratarmos a fazer o bem para o nosso esófago ou protegê-lo da maldita acidez que ocorre no nosso estômago. O que é que tu achas sobre o uso prolongado destes medicamentos e a preocupação que muitos doentes também agora têm sobre o seu uso prolongado e o aparecimento de efeitos adversos? Essa é aquela questão que efetivamente pouca gente a coloca, sobretudo os médicos, mas os doentes são habitualmente os mais preocupados com isso. O primeiro tem a ver com uma questão de nomenclatura. Eles, como tu disseste, e muito bem, são inibidores da secreção do ácido. Pronto, existem inibidores da bomba de prótons, que toda a gente conhece, existem outras classes de medicamentos. A questão aqui é, ou nós estamos ou não a tratar uma doença relacionada com o ácido. Portanto, se estamos a tratar uma doença relacionada com o ácido, seja ela no esófago ou não, chamar isto um protetor gástrico por causa disso faz pouco sentido. Portanto, temos que passar a mudar um pouco a nossa linguagem de explicação da ação destes medicamentos para que eles possam ser utilizados de uma forma mais adequada. E isto tem impacto no dia-a-dia. Há vários estudos a mostrar que, quer a nível comunitário, portanto, a nível dos centros de saúde, quer a nível hospitalar, pelo menos metade das pessoas, dos médicos, prescreve mal esta classe de medicamentos. Precisamente por esta tendência a utilizá-lo como proteção para outras coisas. Porque fazem muita medicação, porque vão fazer um determinado antibiótico, e há muito pouco fundamento para isso. Mas na doença de refluxo,
que está bem documentada e, portanto, o doente não só tem os sintomas, mas tem uma documentação em alguns exames que foi feito que efetivamente tem uma exposição patológica ao ácido e que isso lhe dá sintomas, estamos a controlar uma doença inibindo a secreção do ácido, estamos a fazer o bem. Por outro lado, se o indivíduo tiver algum tipo de complicação, como as tais esofagites, esófago de Barrett, aí sim torna-se premente fazer essa medicação e, na maior parte dos casos, mantê-la a longo prazo, não só para evitar a recorrência das lesões ou a progressão das mesmas. Mas isto é caso a caso. É sempre caso a caso que tem que ser discutido. E, portanto, há um erro comum da prescrição a longo prazo deste tipo de medicações que depois começa a fazer parte da rotina do indivíduo, que muitas vezes, passados uns anos, já nem sabe muito bem porque é que está a fazer esta medicação. E talvez já seja porque faz muitas outras medicações, mas alguém se calhar já lhe fez um diagnóstico presuntivo de um refluxo no passado, que entretanto passou. Pronto, e é algo que temos que lutar nos próximos anos para mudar este paradigma, sem dúvida. Concordo perfeitamente. E nos doentes que efetivamente têm que fazer esta medicação a longo prazo, falaste nos doentes com esófago de Barrett, nos doentes com esofagite, alguns doentes têm preocupação sobre o facto de terem que fazer esta medicação há 20 anos. Claro. Quais é que são os potenciais efeitos adversos, se eles existem, nesta classe de fármacos? Pronto. Antes de tudo, são medicações perfeitamente seguras. Provavelmente são, se não é a classe de medicamentos mais prescrita em todo o mundo, provavelmente por motivos não os mais corretos em alguns casos, a verdade é que também o facto de tantos milhões de pessoas fazerem este tipo de medicações e nunca se ter encontrado nenhuma relação causa-efeito na utilização desta medicação diz-nos já que elas já são seguras de si mesmas. Existem várias associações com todos os sistemas orgânicos, desde demências a cancro gástrico, osteoporose, déficits de vitaminas e por aí fora, com a utilização crónica destas medicações. A verdade é que todos esses estudos são estudos de associação. O que é que isso quer dizer? Foram olhar para uma população que tinha um determinado problema de saúde e foram pegar para trás, ver que fatores é que eles estavam expostos que poderiam estar associados estatisticamente com o desenvolvimento dessa complicação. E existem vários estudos a mostrar que os inibidores da secreção do ácido podem estar associados a esse tipo de risco. Mas diga-se, o risco é sempre muito baixo, muito baixo. E o risco absoluto, portanto o risco individual de cada pessoa que está a utilizar essa medicação, desenvolver esse tipo de complicação, é extremamente baixo. E há aqui duas coisas fundamentais. Por um lado, os poucos estudos que existem prospectivos, ou seja, em que se controla uma população exposta a esta classe de medicações versus uma população não exposta e seguida ao longo de vários anos, não mostrou diferença nenhuma nestas complicações, nesses anos em que houve essa monitorização apertada dos doentes, o que é um dado bastante seguro. Por outro lado, uma doença de refluxo gastroesofágica não controlada pode ter complicações que podem colocar em risco a vida da pessoa. Obviamente que numa minoria das pessoas, mas pode. Portanto, pesando os riscos e benefícios da medicação e de uma doença de refluxo não controlada, efetivamente é muito mais seguro manter a medicação a longo prazo. O que não quer dizer que não possam ser discutidas outras opções se o doente assim o entender. E exatamente perguntar-te agora sobre essas opções. Quais é que são os doentes, então, que podem beneficiar de fazer uma cirurgia? Ou agora temos as técnicas endoscópicas que também vão controlar, vão promover a barreira entre o estômago e o esófago. Como é que nós vamos selecionar quais são os doentes que são bons candidatos para esse tipo de tratamentos? Pronto, o primeiro doente a ser selecionado é o doente que pretende esse tipo de opções, não é? E, portanto, nós temos que discutir isso individualmente com os doentes. Quanto maior for a tal disrupção da barreira anatómica entre o esófago e o estômago, provavelmente maior benefício vai haver da cirurgia, porque a cirurgia é a única forma de nós mecanicamente corrigirmos o defeito. Obviamente que é um procedimento invasivo, apesar de ser uma cirurgia bastante segura e eficaz, sobretudo nos primeiros 10, 15 anos após o procedimento, reduz francamente os sintomas e a necessidade de medicação, embora depois o efeito possa-se começar a perder nas décadas seguintes, mas efetivamente é uma terapêutica não só muito bem estudada como validada, em particular nos doentes refratários ao tratamento médico, e portanto há de ser sempre uma opção. A endoscopia entrou um bocadinho no jogo nos últimos anos, como uma opção em doentes que tenham sintomas mais ligeiros, que não queiram fazer medicação a longo prazo, nos quais essa tal disrupção da barreira anatómica não é tão evidente e que possa ser corrigida com métodos endoscópicos. E, portanto, temos aqui várias opções que podem ser discutidas caso a caso, na certeza de que todas elas são seguras, todas elas têm o seu lugar. O mais importante é selecionar os doentes corretos para o procedimento correto. Nunca esquecendo que um indivíduo que vai ser proposto para uma cirurgia anti-refluxo deve ser muito bem estudado previamente essa cirurgia, em particular com a realização de uma manometria e eventualmente uma pH-metria se não houver uma documentação clara de que havia uma doença de refluxo
antes da cirurgia, porque às vezes estamos a operar outra coisa qualquer que vai ficar bem pior com a cirurgia. Concordo e, claro, reforçar a necessidade de nós tratarmos muito bem os doentes com a cirurgia é fundamental. Muito obrigada por esta excelente revisão. Cobrimos vários temas, desde não só os sintomas de refluxo, as causas, as complicações, os tratamentos, como diagnosticar e como tratar. Muito obrigada, Armando. Foi uma ótima conversa. Mónica. Foi ótimo.